Olá! Estamos aqui novamente hoje para conversar com vocês sobre mais um dos pilares, dos pré-requisitos para que nós possamos adentrar ao processo de transformação. Nós já conversamos sobre a humildade, porque sem ela a gente não reconhece o que a gente precisa alterar. Nós conversamos sobre a paciência, porque este processo é um processo longo, demorado, que requer muita paciência. E hoje nós vamos conversar sobre a força de vontade e persistência que a gente precisa ter para nos colocarmos no trabalho árduo dessa reforma íntima tão necessária. Bom, o que é força de vontade, né? Força de vontade, gente, é o que nos faz vencer de forma consciente as dificuldades externas ou internas, para que a gente realize o que a gente já entende, o que a nossa consciência já indica que precisa ser feito. Quando nós já estamos conscientes do que precisamos alterar, seja em relação a uma questão corporal, física, um vício físico, seja em relação a um vício moral, uma característica, né, que nós já entendemos que temos, que precisamos colocar em alinhamento com a lei do amor, para que nós possamos adentrar neste processo, nós precisamos, muitas vezes, de anos, às vezes encarnações, para que essa alteração possa ocorrer. E para isso é necessário força de vontade e um autocontrole em todo este processo, do início da conscientização até que a gente consiga automatizar o comportamento ou o sentimento alinhado com a lei do amor. Então, quando eu me conscientizo, eu passo a ter a vontade de trilhar um novo caminho. A força de vontade, ela começa quando eu tomo a decisão. Eu tomei a decisão, não, eu não quero mais ser ciumenta, eu não quero mais ser tão egoísta, ou eu não quero mais ter este ou aquele vício físico. Eu tomei a decisão, me conscientizei, tomei a decisão, aí eu vou mobilizar a força de vontade e eu vou precisar de um controle contínuo de todo este processo para que a minha força de vontade não entre em fadiga. Porque em muitas situações a gente começa com tanto gás, né? Nossa, agora vai! E eu tô feliz porque eu consegui uma vez, duas, três. Mas quando eu não desenvolvo esse autocontrole sobre este processo, quando eu não pego nas minhas mãos de verdade, quando eu não entendo todo o processo e como ele deve acontecer, eu posso entrar em fadiga e a força de vontade deixa de existir e aí o processo é abortado. Muitas vezes me desanimando em relação àquilo, deixa para depois, isso aí eu vou resolver, e muitas vezes em relação ao corpo físico, eu resolvo ano que vem, ou eu resolvo daqui tanto tempo, muitas vezes em relação às questões morais, né, e éticas que a gente percebe que internamente estão em desalinho, muita gente, olha, eu tenho tanta coisa para resolver, isso aqui eu resolvo na próxima encarnação, né? Muitas vezes este deixar para lá ocorre pela fadiga em relação à nossa força de vontade. Sabe, gente, a força de vontade ela pode ser comparada a um músculo, qualquer músculo do corpo, né? Ela precisa ser exercitada constantemente. Quanto mais ela é exercitada, mais ela se robustece, mais ela cresce, como o músculo, né? Que mais a gente exercita, mais ele fica forte, robusto. É importante a gente entender que a força de vontade está diretamente relacionada com a motivação. O que vocês entendem que é motivação? Algumas pessoas entendem que a motivação ela vem de fora para dentro. Tipo, tem muitos segmentos, né, que eu consigo, palavras de ordem, né, é agora, como se isso conseguisse mobilizar a força de vontade necessária, motivar a força de vontade necessária para que algo ocorra. É um ledo engano, porque a motivação ela vem de dentro. Nós temos dois tipos de motivação. Nós temos a motivação espontânea. Tudo o que nós já adquirimos, ou que nós temos internalizado, tanto a nível de coisas negativas, como a nível de coisas positivas, já nos motivam espontaneamente. Então, se eu ainda tenho um vício físico em relação à bebida, né? O estímulo da bebida, ver alguém bebendo, ou ver qualquer coisa relacionada à bebida, vai me motivar
espontaneamente, eu não preciso fazer força para me motivar, vai me motivar espontaneamente, vai muitas vezes mobilizar a minha vontade para que eu vá para aquela ação, de uma forma espontânea. Da mesma forma que, se eu já tenho adquirido dentro do meu cabedal de desenvolvimento espiritual uma virtude, quando, por exemplo, se eu já tenho essa questão da empatia pela dor do outro, já é uma coisa automatizada, já está internalizada dentro de mim, eu não preciso fazer esforço. Quando eu vejo alguém em sofrimento, aquilo automaticamente me motiva para uma ação, para tentar minimizar aquela dor. Da mesma forma que a motivação pode ser espontânea, ela pode ser voluntária. Quando ela é voluntária? Quando eu, através da conscientização, entendo que ainda não tenho aquilo que gostaria de ter, ou o controle sobre o vício físico, ou o controle sobre as dificuldades morais e éticas, né? Então, quando eu entendo que ainda não tenho controle, mas já me conscientizei, aí é que entra a questão. Eu posso mobilizar minha força de vontade para me motivar voluntariamente. Então, quando a gente fala em processo de transformação, quando a gente fala em reforma íntima, a gente está falando de motivação voluntária. Quando? Vamos combinar que para mexer tanto com os vícios físicos como com os vícios morais, é um processo difícil, doído. Por quê? Porque dentro do nosso padrão de desenvolvimento espiritual, a referência de prazer ainda é corporal. A referência de prazer, muitas vezes, ainda é vendo alguém que nos é um desafeto mal. Né? É essa referência de prazer. Só lenta e gradativamente nós vamos desenvolvendo essa habilidade, essa possibilidade de sentirmos prazer em ver o outro bem, de sentirmos prazer em controlar os nossos prazeres físicos, em transmutar isso para um outro grau, para um outro patamar de prazer. Então, para a gente se transformar, é um processo dolorido, é um processo que eu vou ter que me frustrar, que eu vou ter que segurar o que habitualmente eu fazia e que me dava prazer. Para isso, a minha força de vontade precisa ser muito forte. Quando a gente pensa assim, né? Todas as pessoas têm força de vontade? Sim. Todas as pessoas têm força de vontade. E com excesso de algumas situações, por exemplo, situações de distúrbios sérios a nível psiquiátricos, quando o quociente intelectual da pessoa é muito reduzido. Uma outra situação que pode alterar nossa força de vontade são as influenciações espirituais. Os nossos amigos que ainda estão em desalinho com a lei de amor e que muitas vezes têm desafetos em relação a nós, ou muitas vezes nem por conta de desafeto, por conta de entenderem que não é legal as pessoas se desenvolverem, vamos dizer assim, né? Eles podem sim, através de algumas brechas, interferirem na nossa força de vontade, tipo assim, mas você vai deixar de beber? Não, não acredito. Vai de ser frouxo? Só mais uma, né? Ou, puxa, mas você não vai cutucar o seu marido por conta daquela pessoa que está, olha lá, está chegando perto dele. Como é que é isso? Então, esses nossos amigos podem ativar em nós itens, situações que atrapalhem a mobilização da nossa força de vontade quando a gente começa nesse processo. Dentro disso, é importante a gente entender que a força de vontade ela tem graus diferentes. Todo mundo pode ter, tá? Exceto aquelas situações que eu elenquei para vocês. Só que ela pode se alterar em função do foco. Tem pessoas que são muito distraídas, que elas colocam a atenção delas em uma situação, logo já estão em outro, logo já estão em outro, né? Não existe a persistência, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, para que a força de vontade seja eficiente, você tem que ter foco, ela tem que ter intensidade, ela tem que ter uma frequência relativamente constante, né? E a duração dela precisa ser longa. Então, esses 4 itens, o foco, a intensidade, a frequência e a duração, elas se alteram de pessoa para pessoa. Elas se alteram de acordo com o grau de conscientização e com o nível das dificuldades que você precisa enfrentar.
Como eu disse, às vezes a força de vontade se esvai por uma fadiga, a gente chama isso de fadiga de decisão. Aí entra o nosso segundo item, que é uma das bases, né, do processo de transformação, que é a persistência. O que é persistência? A persistência é você ter a capacidade de continuar com os esforços da força de vontade, mesmo diante de desafios ou obstáculos, controlando a fadiga da decisão que você tomou. Sem a persistência não seria possível a gente estabelecer novos hábitos, e nós não desenvolveríamos as nossas habilidades a nível de uma excelência pessoal. Por quê? Porque é um processo, as coisas não são mágicas. Então, para a gente adquirir algo novo, a gente precisa persistir. Existem alguns aspectos externos que podem nos ajudar a controlar um pouco essa fadiga da força de vontade. Um deles são os estímulos externos. É muito importante quando a gente inicia qualquer processo que envolva lidar com as nossas dificuldades pessoais, a gente está acompanhado de pessoas que possam nos incentivar. É muito complicado quando você resolve, por exemplo, alterar um vício físico e todas as pessoas que convivem com você dentro do seu núcleo familiar ficam te incentivando a voltar a ter o comportamento anterior. Então, é muito legal quando você tem essa força dos outros. Não vai, não desiste, né? Então, coloque as pessoas que te amam e que convivem com você a par do esforço que você está tendo para controlar ou um vício físico ou um vício moral. Por exemplo, se a pessoa que convive com você tem alguns comportamentos complicados e difíceis que te cutucam excessivamente, por exemplo, o ciúme, né? E se você puder ter uma conversa franca, que você está num processo franco de tentativa de controlar isso, a pessoa pode ajudar por um período, não deixando de ser ela, mas por um período pegando um pouquinho mais leve, para que você consiga lidar, para que você consiga se acomodar à necessidade de suportar esse sentimento para que você consiga transmutá-lo. Uma outra coisa que ajuda na fadiga, né? A gente não entrar na fadiga em relação à força de vontade, é o livre-arbítrio. Em muitas situações, a gente se vê obrigado por algo externo a mudar. Isso reduz um pouco a força de vontade. Quando eu entro neste processo por livre-arbítrio, ou por opções reduzidas, por qualquer que seja a questão, né? Mas por livre-arbítrio, porque eu quero, porque eu resolvi, o processo é mais facilitado do que quando por uma imposição externa. É mais ou menos assim. Vamos pegar esse processo nas mãos, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa força de vontade? Por quê? Porque se eu precisar alterar algo sob o domínio da lei de causa e efeito, vai ser mais difícil, muito mais difícil. Para eu, por exemplo, alterar um vício físico, porque como consequência desse vício, vamos dizer assim, eu tive N oportunidades para alterar aquele vício e não alterei. Mas aí me vem uma patologia. Então, o processo de controle daquilo que me é algo que me dá prazer, que já é um vício, por conta de uma patologia, o sofrimento é muito maior. Quando eu posso pegar esse processo nas mãos, através do meu livre-arbítrio, o processo facilita bastante. Interessante a gente poder fazer diferenciação entre insistir e persistir. Insistir é quando você continua na tentativa de realizar algo, mesmo quando tudo indica que o caminho não é aquele. Persistir é levar à frente um projeto conscientemente almejado e planejado. Então, vamos nos conscientizar que transmutar uma sombra em luz é uma tarefa árdua, demorada, mas extremamente gratificante, gente. É o único caminho rumo à perfeição. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre disciplina, uma outra base deste processo de transformação. Até lá!